O texto hoje ele se encontra em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 10. Diz assim o texto: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vou ler até aqui. O texto ele vai narrando, mais outros personagens ali que são também considerados heróis da fé, e que até a vinda de Jesus, eles estiveram agindo de acordo com o chamado, de acordo com a vontade de Deus para as suas vidas. A fé, segundo o dicionário Aurélio, é crença, é confiança. A fé, segundo a Bíblia, é certeza, confiança baseada na esperança do cumprimento de uma promessa. Então, quando nós observamos, ao tratar sobre fé, a gente vê que existem vários tipos de fé. Existe aquela fé de sentimento, momentâneo, que não, eu acredito que vai dar certo esse negócio. E aí você tem uma fé ali que você deposita em um determinado momento. A fé que é firmada em tradição, ou seja, meus pais creram, veio desde a minha família lá atrás, todos eles creram, todos eles fizeram dessa forma, então eu vou continuar dessa mesma forma também, porque eu creio, eles foram abençoados, eu também creio. Isso é uma fé de uma tradição histórica. E também tem a fé firmada na expectativa, A pessoa vai fazer algo com aquela expectativa de que vai dar certo. O texto que nós lemos aqui, ele fala de uma fé que é baseado em certezas, A fé, ela não é um salto no escuro. Ela não é você se agarrar em alguma coisa que você não conhece, que você não tem garantia. A fé que nos faz vencedor é aquela fé que é firmada naquilo que é uma promessa, da qual nós conhecemos quem fez a promessa e também aquilo que ele é capaz de fazer. Então, todos aqueles que estão narrados nesse texto foram pessoas que ouviram falar de uma promessa, foram convidados a andar segundo essa promessa e andaram até o final das suas vidas confiando de que aquela promessa um dia seria cumprida. No entanto, enquanto eles viveram aqui na Terra, eles experimentaram daquilo que era fruto da sua fé, fruto da esperança que eles tinham, e principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, ao convite de Deus para as suas vidas. Então, qual que é a fé que nos faz vencedor? Primeiramente, ela é baseada no conhecimento. Então, existe um conhecimento aí que é indispensável para nós desenvolvermos essa fé que vem do Senhor, essa fé que Deus manda mesmo para nós. Então, nós precisamos conhecer Deus, não só a respeito dele, mas através de uma experiência com ele, conhecer no nosso dia a dia.
Claro que aquilo que nós sabemos do que ele fez no passado nos motiva a buscá-lo, né, e conhecer um pouquinho mais dele, porque ele não só agiu no universo, mas ele agiu na vida de pessoas. E ele diz que age ainda hoje na vida de pessoas. E aqueles que buscam experimentar essa companhia dele, adquirir esse conhecimento que só ele pode dar, esse acaba gerando, né, ali uma fé na sua vida, de forma que experimenta coisas grandes, né? Então, aquele povo todo que nós vimos ali naquele registro, eles experimentaram uma fé que tinha sido revelada por Deus, ou seja, Deus revelou a eles um plano de que Deus estaria agindo no meio deles, e eles buscaram a Deus e conseguiram desfrutar desse plano que Deus tinha feito para as suas vidas. A eles foram dadas instruções quanto ao procedimento que eles deveriam ter. Então, a fé que nos faz vencedor, ela é uma fé que ela é baseada em conhecimento. Através das informações que nós recebemos, nós começamos a agir e aí sim, né, experimentar aquilo que faz parte da promessa. Em Romanos 10, 17 diz, na versão internacional, né, nova versão internacional, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se alguém quer ter essa fé na sua vida, é preciso descobrir na palavra de Deus, para que haja, né, para que adquira, né, o conhecimento que é necessário para essa fé ser desenvolvida e ser uma fé vitoriosa. Então, a fé ela não pode começar aí num vácuo do desconhecimento. Tá? Nós precisamos basear a nossa fé em conhecimento, que é o conhecimento que vem de Deus. Uma segunda questão que faz com que a nossa fé, né, desenvolvamos uma fé que é vencedora, é justamente porque a fé ela é firmada em confiança. Não só conhecimento, mas também confiança. E todos aqueles que caminharam com o Senhor tiveram ali um desenvolvimento assim, de grande confiança com Ele. Então, quando nós olhamos a história de Noé, por exemplo, alguém fazia uma arca num lugar onde nem chovia tanto assim, caía só uma brisa e de repente fazia uma grande arca. Ele confiou no Senhor. Abraão, que sai da sua terra e vai para um lugar que ele nem conhecia, ele confiou no Senhor. E assim por diante, os outros, né, heróis da fé que são mencionados em Hebreus, eles foram pessoas que caminharam, né, com confiança. Por isso a fé deles foi uma fé aprovada, uma fé vitoriosa, né? Então é uma transformação da dependência em nós mesmos, né, e em todos os recursos humanos para uma dependência unicamente em Cristo. Isso é confiança. E é interessante que todos aqueles que agiram no passado, eles agiram com a confiança de que iriam receber algo de Deus. Agiram com essa confiança, né? Então todos deixaram o seu estilo de vida para seguir conforme a palavra de Deus. Então, versículo 5 do Salmo 37, ele diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então é preciso entregar a direção da nossa vida ao Senhor, confiar nele porque ele vai agir. Então é preciso ter firmeza de confiança. A fé que é vencedora é uma fé que tem uma firmeza de confiança. Fé é confiança em Cristo, de nós mesmos a Ele. Fé é eu me entregar e dizer, eu confio que o Senhor dirige e vai dirigir bem a minha vida, e todas as coisas que me acontecem e que eu coloco nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai trazer uma solução, vai me orientar para que possa, então, agir, né, de conformidade com a tua vontade, o teu desejo, e ser, então, um vencedor. E, em terceiro lugar, a fé que é vencedora, ela é fortalecida pela experiência. Quantas pessoas, muitas vezes, dizem, eu estou fraco na fé. E essa fraqueza da fé, é claro que ela é consequência de algumas coisas. Primeiro, a pessoa não busca um conhecimento profundo de Deus, não tem intimidade com Ele, não gera uma confiança nele. E aí ele deixa de experimentar tantas coisas que Deus tem a oferecer. E é claro que a sua fé ela vai realmente esmorecer. Então, nós precisamos fortalecer. A fé que é vencedora, ela é fortalecida. E esse fortalecimento vem pela nossa experiência, né? A experiência do dia a dia na nossa vida. A fé é confiança baseada no conhecimento do Evangelho.
Então, quem conhece a palavra de Deus, as boas novas, vai poder confiar nele. Confiança essa que nos leva a agirmos de acordo com aquilo que aceitamos. Uma vez que nós abraçamos o Evangelho, é porque nós cremos na palavra dele e naquele que fez as promessas, em tudo aquilo que ele realizou. Por exemplo, né, esses irmãos ali, eles não esperaram o cumprimento da promessa de braços cruzados. Cada um procurou desenvolver sua vida e se fortaleceu com a experiência do dia a dia. Então essa aqui é uma questão interessante que muitas pessoas acabam tropeçando aqui na fé. Elas acabam fraquejando na sua fé, porque muitas vezes acham que uma vez que a sua vida é do Senhor, não vai acontecer nada de errado. Não. Nós vivemos num mundo corrupto, cheio de dificuldades, né? E nós sofremos com essas dificuldades aqui também. Jesus, quando esteve aqui, ele passou por tudo isso também, né? Ele sofreu as mesmas coisas que nós, mas ele permaneceu fiel, firme até a fim. Por isso ele foi vencedor. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também isso na nova versão internacional, né? Então, olha só, se nós não desfalecermos na nossa fé, mas se nós estivermos ali buscando uma renovação da nossa mente através do conhecimento de Deus, nós vamos estar nos fortalecendo e vamos poder experimentar, vamos poder provar daquilo que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas, tá? Então, Deus nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades. No entanto, ele disse que nós poderíamos experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que ele preparou, tá? Então, sim, é importante para nós hoje sabermos a respeito da fé, né? Do que é fé e como viver nessa fé, para que a gente possa experimentar, explorar o máximo daquilo que a fé pode gerar para as nossas vidas. Então, por isso que eu quis trazer isso para nós, né? Porque esses dias nós vivemos momentos difíceis e muitas pessoas têm fraquejado na sua fé, têm questionado a sua fé, têm questionado a sua situação e ligando isso à sua fé. Calma. Nós precisamos, então, alimentar a nossa fé. A nossa fé, a fé que é vencedora, é uma fé que é firmada no conhecimento de Deus, que busca o fortalecimento diário aí, né, na sua própria experiência, né, e que também, assim, confia inteiramente no Senhor. Então, não espera que nós não vamos ser provados aqui, não. Vamos ser. A nossa fé vai ser provada. E a intenção é que nós venhamos crescer mais nela, fortalecer mais nela. A partir do momento em que nos aprofundamos no conhecimento de Deus, confiamos mais a Ele toda a nossa vida e assim aproveitamos para aprender a cada dia, a cada instante e fortalecer ali a nossa fé no Senhor. Então, que Deus esteja abençoando sua vida, que você possa buscar esse fortalecimento. É por isso que nós temos que desenvolver, né, o nosso dia a dia, aquilo que faz parte do crescimento espiritual. O crescimento espiritual fortalece a nossa fé, né, pela oração, pela leitura da palavra. Aproveite, né, aquilo que tem sido oferecido como alimento, meditação, e fortaleça no Senhor. Confia nele e descansa nele, porque ele vai agir. E ele tem agido, né? Ele tem abençoado muitas e muitas vidas.